Meu nome é professora Rosane, vou estar trabalhando o assunto de Educação Física sexto ano. Esse conteúdo está totalmente online e também na versão impressa da apostila. Então, o assunto que vocês têm é a introdução à Educação Física e a ginástica como atividade física. Então, a Educação Física, ela sofreu evolução dentro do sistema, tanto na área política, social, econômica e científica, que estava ocorrendo dentro dessas sociedades humanas, tá? E aí, desde a pré-história, houve a maior preocupação em desenvolver a força bruta dentro dessa sociedade pela necessidade de sobrevivência. E aí, acredita-se que o homem apareceu dentro do planeta Terra entre o fim do Plioceno e o começo do Pleistoceno. Uma coisa bem interessante é que na antiguidade, então, os gregos, que eram mais evoluídos, visavam o desenvolvimento tanto físico como moral do homem dentro da sociedade. E é muito interessante porque essa vontade de se mover, de mostrar essa força no tronco, ela tem uma linha de raciocínio, como está ali, ó, instinto de mover o tronco, extremidades primeiro arrastando-se, depois gatinhando, logo trepando, correndo, saltando, e quando adulto, sentindo-se forte, surge o instinto da luta, procurando dominar os mais fracos, depois os de igualdade, condições e às vezes os mais fortes, onde movimentos e meios de locomoção eram acentuados nos recém-nascidos, primitivos do que nos civilizados, compreendendo que a educação física teve origem com o ser vivo e sua racionalização. Então, esse homem, ele vai evoluindo de tal forma que ele usa a luta, essa vontade, esse instinto, para algumas vezes usar a derrotar o mais fraco, ou até mesmo que era de igual força dele, ou até mesmo mais forte. E aí ele foi evoluindo até chegar no momento de ser esse ser primitivo, usar isso mais racionalmente. E aí nós temos a presença da ginástica dentro desse momento também. Então, ginástica é ginástica. E aí ela começou a fazer a ginástica, fazer parte do programa olímpico nos primeiros Jogos da Era Moderna, em Atenas. E aí o gínico é a ginástica que engloba todas as ginásticas. Ela foi desenvolvida a partir do século XII como base os circos. Então, o circo, como todos devem saber, ele tem que ter pessoas que tenham flexibilidade, força, agilidade para conseguir fazer isso. E é o que é necessário também na ginástica hoje nos Jogos Olímpicos. E aí as mulheres, a representação feminina, ela começou a integrar esse processo todo dos Jogos Olímpicos em Amsterdã no ano de 1908. E aí a Federação Internacional de Ginástica, ela foi criada em 1921. Aí as primeiras competições mundiais de ginástica artística, que forma uma nova modalidade, foram feitas pela Federação Internacional de Ginástica em 1973. E aí a ginástica, ela começa a ganhar corpo e aí ela começa a sofrer modificações dessa modalidade. Então ela pode ser praticada em 4 especialidades. Então os exercícios ou rotinas são coreografados com acompanhamento musical e tem a duração máxima de 2 minutos e 30 segundos. A área onde esses ginastas eles fazem suas acrobacias tem tamanho de 12 por 12. Na década de 80, há uma tendência de vida mais saudável, e aí os Estados Unidos detêm uma tecnologia muito desenvolvida dentro da área esportiva, e aí eles criam as aulas de ginástica aeróbica com baixo impacto. Aí a ginástica artística deles lá, que nós temos hoje, também aqui no Brasil ela é conhecida como ginástica olímpica. Nós temos uma outra ramificação, a ginástica rítmica, tá? Ela só é realizada por mulheres. É um exercício bastante plástico, tem que ter muita disciplina, não pode ter falhas, tem que ser uma coisa limpa, tem que ter elegância, beleza no que se faz esses movimentos.
A ginástica rítmica, tá? Ela começou a despontar, a aparecer, a ser executada no final ali da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, vale lembrar que ocorreu entre 1918 a 1914 a 1918. A mulher, a ginasta brasileira que introduziu a ginástica rítmica no Brasil, ela foi Ilona Pelker. E aí nós temos também o trampolim, que é uma forma dentro da ginástica. Ele surgiu há muito tempo, há centenas de anos, não se sabe bem ao certo, e aí alguns acreditam que foram usadas através de tábuas flexíveis que essas pessoas começaram a utilizar e aí fazer acrobacia, que surgiu esse trampolim. O Comitê Internacional, Olímpico Internacional, o COI, incluiu o trampolim como modalidade olímpica a partir de 1997. O que é bem interessante, então, Londres sediou em 64 e 65 as primeiras competições internacionais de ginástica com trampolim, e aí a partir disso mais de 54 países disputaram campeonatos mundiais que são feitos, eles acontecem a cada 2 anos. O Brasil começou a participar pela primeira vez desse campeonato mundial na Alemanha em 1990. O que acontece? Muitos atletas sofrem lesões, porque como é uma competição de muito impacto, exige muito, então é normal, é frequente os ginastas terem problemas nos tornozelos, no pé, na coluna, no joelho, nos ombros, nas mãos, nos punhos, tá? Devido à sobrecarga de exercícios. Então essa foi a aula do 6º ano de Educação Física. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima.